Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 12 de maio de 2018. Cientista adverte: colapso da civilização nas próximas décadas é inevitável. Parte 01. Depois da entrevista de Paul Ehrlich ao jornal The Guardian sobre possíveis consequências trágicas da superpopulação e poluição crescente do nosso planeta, a Sputnik Internacional conversou com o famoso biólogo quanto aos problemas evidentes. Segundo Paul Ehrlich, o colapso da civilização é inevitável nas próximas décadas, e pode ser iniciado devido a vários fatores. Pode ser causado por guerra nuclear, por secas, inundações que causariam fome massiva, pela destruição da bolha de endividamento, por desordens políticas ou por uma maior desigualdade econômica, por guerras comerciais, pelo terrorismo, bem como pela combinação de vários fatores, afirmou o cientista na entrevista à Sputnik Internacional. Para ele, previsões negativas estão intimamente ligadas ao excesso populacional e de consumo. Paul Ehrlich está seguro que estes dois fatores vão empurrar nossa civilização ao abismo. O problema principal corresponde à destruição dos sistemas de suporte de vida devido ao crescimento do consumo, sendo o crescimento fruto do aumento da população e do consumo per capita. Várias desigualdades, sejam elas de gênero, raciais e religiosas, diminuem as chances de pessoas prestarem ajuda necessária para evitar o colapso, argumenta. De acordo com Ehrlich, a situação já se deteriorou muito depois de 50 anos da publicação do seu livro The Population Bomb, Bomba Demográfica. A população foi duplicada em quantidade, as mudanças climáticas são ainda mais notáveis e isso já traz problemas. Em breve, nos oceanos haverá mais plástico do que peixe, hormônios sintéticos estão contaminando a Terra de um extremo ao outro, e se mostram ser principal causa da diminuição do número de espermatozoides em todo o mundo. Quase metade da fauna foi exterminada na maior extinção dos últimos 66 milhões de anos, relata o biólogo. De acordo com o biólogo, as chances de uma guerra mundial nuclear vir a exterminar a nossa civilização são maiores do que em qualquer período da Guerra Fria, com exceção da crise dos mísseis de Cuba. Apesar das advertências de que pessoas estão ameaçando a vida terrestre, governos e comunidade internacional ainda não conseguiram reduzir a ameaça. Ehrlich acredita que haja motivos para a não resolução. Por exemplo, o buraco da educação em disciplinas básicas, em especial entre economistas e políticos que consideram o crescimento econômico cura de todas as doenças, sendo ele crescimento econômico doença principal, opina o analista, acrescentando que o papel-chave é desempenhado pelos traços negativos do ser humano tais como avidez, tolice e arrogância. Respondendo à questão sobre quais medidas devem ser aplicadas para melhorar a situação, o cientista respondeu ser importante garantir a contracepção através de todos os meios modernos e apoiar abortos, garantir direitos iguais tanto para mulheres como para homens, acabar com a discriminação racial e religiosa para que as pessoas se sintam livres para resolver dilemas humanos, bem como redistribuir riquezas. Foram vendidas cerca de 2 milhões de cópias do best-seller Bomba Demográfica, que foi escrito juntamente com sua esposa Anne em 1968. A obra foi traduzida em muitos idiomas. No livro é destacado que centenas de milhões de pessoas vão morrer de fome nos anos 70, contudo, segundo declarou o cientista, este desfecho trágico foi prevenido pela Revolução Agrária.
Em maio de 2018, a obra completará 50 anos. O autor continua comprometido com suas previsões. Apesar de algumas suposições e alguns prazos não terem sido verdadeiros, Ehrlich tem absoluta certeza que a ideia geral do seu livro corresponde à realidade. No livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografado por Divaldo P. Franco, pelo espírito Viana de Carvalho, que diz: à medida que a ciência realiza novos descobrimentos, longe de sombrear ou abalar os alicerces do espiritismo, mais o confirma, porquanto, em realidade, nada se descobre que já não existisse anteriormente, que somente permanecia ignorado, sendo, portanto, uma realidade constitutiva das leis de Deus, que aceita como necessários ao aprimoramento do ser humano. Nesse livro, Viana de Carvalho analisa sob a óptica espírita, a respeito dos mais palpitantes temas da atualidade, como sociologia, agricultura, desemprego, família, casamento, adolescência, política, socialismo, economia, medicina, clonagem, engenharia genética, informática, automação, direito penal, direito internacional, direito trabalhista, educação, tecnologia, psicologia, filosofia, mídia, propaganda, artes, estética, religião, mediunidade, psique, reencarnação, etc. A respeito da superpopulação, Viana de Carvalho responde à pergunta: procedem as preocupações relativamente à superpopulação do planeta? Nas condições egoístas em que vive a atual sociedade, é natural que a superpopulação pareça ameaçar as estruturas econômicas e morais do homem no mundo, trabalhando para que as calamidades da fome, da violência fomentem o seu extermínio. No entanto, a colocação carece de fundamentos legítimos, quando examinada sob a óptica do espírito. A Terra tem condições para manter quase 5 vezes mais o número dos seus atuais habitantes, já que nas esferas espirituais estão programados para a reencarnação mais de 20 bilhões de seres, que aguardam um momento próprio. Avançando com o progresso, as técnicas para descobertas alimentícias propiciarão recursos para atender a todas as necessidades, particularmente aqueles que podem ser retirados dos oceanos, das terras improdutivas, dos rios, lagos e mares, e, sobretudo, os que poderão ser produzidos em laboratório, diminuindo a voracidade do ser humano, que aprenderá, mediante experiências respiratórias elevadas, a retirar do próprio ar inúmeros nutrientes para a preservação da existência corpórea. Para tanto, serão alcançados níveis mais elevados de consciência, de respeito à natureza e à vida. A quais serão as condições de vida diurna e mundo mais populoso? O desenvolvimento tecnológico e científico da humanidade evitará uma superpopulação danosa ao equilíbrio moral, social e espiritual do planeta terrestre, criando condições éticas e nobres para o planejamento familiar responsável, quando o homem e a mulher compreenderem as funções reais do sexo e os objetivos existenciais dentro de padrões dignificadores. Podemos admitir que o número de espíritos reencarnados na Terra não representa a capacidade que o planeta possui, que é de albergar mais de 20 bilhões que aguardam oportunidade, e se lhe encontram vinculados. As mudanças que se operarão na sociedade, no que diz respeito à ética moral, facultarão que outros tantos bilhões de espíritos possam reencarnar-se sem qualquer prejuízo para a economia social do planeta, porque então, o egoísmo, a indiferença de milhões de criaturas cederão lugar à justiça, à fraternidade e ao amor, fazendo que os povos ricos ofereçam solidariedade aos mais pobres, e que recursos tecnológicos valiosos sejam aplicados para aproveitamento das áreas inóspitas e áridas, desertos e geleiras, retirando-se alimento dos oceanos e das terras reaproveitadas, bem como nutrindo-se os vegetais diretamente do oxigênio do ar, superada a poluição destruidora que a criatura gananciosa tem produzido na atmosfera e na camada de ozônio que envolvem o planeta.
Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de maio de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.